Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao meu canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre Renato Gaúcho, as questões relativas ao jogo de ontem contra o Flamengo, aquele jogo no mínimo, né, suspeito, algumas atitudes suspeitas do Grêmio ontem, e também sobre as falas do Renato na entrevista coletiva que geraram muita polêmica, especialmente as cutucadas no Internacional. Vamos falar sobre como foi então esse fechamento de rodada ontem, né, jogos atrasados. E é claro, a projeção também para o jogo contra o Bragantino no próximo domingo no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e, claro, também compartilha com seus amigos, tá bom? Dá aquela moral pra gente aqui dentro do canal Marcos Melo FC. Roda a vinheta! Muito bem, então, pessoal, antes da gente ir para o nosso assunto do vídeo de hoje, quero trazer aqui mais uma vez, né, a propaganda do nosso apoiador do canal aqui, né, que é a Sala 4 Arquitetura. Sala 4 Arquitetura, parceira aqui do canal, sempre apoiando aqui o canal Marcos Melo FC. Sala 4 Arquitetura é uma nova forma de construir projetos arquitetônicos, construção, mapas para uso capião urbano e fracionamentos, avaliação de imóveis e especializada em financiamentos bancários para pessoas físicas e jurídicas. Mais de 20 anos de experiência e no mesmo endereço em Parobé, na Avenida das Ações 391, Sala 4, bem perto da Prefeitura. Responsável técnico, meu amigo Kleber Augusto de Souza. Telefone para contato, telefone WhatsApp, né? 51985584609, tá na tela, 51985584609. Venha nos fazer uma visita, credibilidade e honestidade no seu empreendimento. Sala 4 Arquitetura. Maravilha, então, pessoal, vamos para o assunto do vídeo de hoje, falando sobre o técnico do Grêmio. É isso mesmo, aqui dentro do canal Marcos Melo FC, debatendo aquele fiasco que o Grêmio protagonizou ontem contra o Flamengo, perdendo por 4-2. A gente já sabia, né, no nosso íntimo, aí, todo o Colorado já sabia que o Grêmio ia dar aquela facilitada, né? Eu não vou falar aqui a palavra entregar, porque é uma palavra um pouco realmente forte, né? Mas eu prefiro colocar facilitou. Facilitou e facilitou feio para o Flamengo realmente vencer o jogo. E ficou uma coisa realmente bem triste, né, para o futebol. Para mim, uma mancha na história do Grêmio. É claro que se fosse na última rodada, tem aquela questão da rivalidade e tal, né? A gente sabe como é que funciona a rivalidade entre Inter e Grêmio e tal. Mas faltando 6 jogos, realmente ficou feio. Ficou feio, e o Renato, na sua entrevista coletiva, praticamente, né, confessou aí que o Grêmio realmente facilitou as coisas para o Flamengo vencer aquela partida de ontem na Arena do Grêmio. O Flamengo, que agora ficou a 4 pontos do Inter, o mesmo número de jogos, e a 4 pontos do Inter, ainda tem um confronto com o Flamengo, né, no Rio de Janeiro. O Inter tem que vencer o Bragantino agora no domingo, né, não pode tropeçar em casa, vencer o Bragantino para manter a ponta, manter essa diferença pelo menos de 4 pontos. O Flamengo enfrenta o Sport na segunda-feira, então o Inter vai vencer o Bragantino, vai continuar no mínimo 4 pontos na frente na liderança. E é um jogo difícil contra o Bragantino, mas é claro, temos todas as condições de vencer pelo trabalho que vem sendo feito, né, pelo técnico Abel Braga e pela direção e jogadores. Quero abordar aqui algumas partes da entrevista coletiva lamentável do senhor Renato Gaúcho. Ele, que é um cara consagrado como jogador e técnico do Grêmio, é um cara vencedor, né? Mas nunca deixou de ser polêmico, nunca deixou de ser prepotente, muito prepotente, né? Eu quero elencar, inclusive, algumas partes em que ele incita, deixa entre aspas ali, né, entre parênteses, mas ele está incitando sim a violência, né? Eu vou falar alguns pontos aqui da entrevista dele. Ele falou que o Grêmio nunca irá ajudar o Internacional enquanto ele for treinador da equipe do Grêmio. Então, aí você já vê um contexto, tira do contexto, né, que o Grêmio realmente ontem facilitou, entregou o jogo, né, para o Flamengo, né? Então, dessa expressão do Renato, que o Grêmio nunca irá ajudar o Inter, aí ele já deixa aí nas entrelinhas que realmente o Grêmio facilitou para o Flamengo o jogo de ontem, né? Ele falou também do Thiago Galhardo, né, que o Thiago Galhardo zoou aí o Grêmio logo após o Grenal, enfim, falando do cheirinho, enfim, que ainda faltam 6 jogos. E aí também eu já deixei aqui a crítica no próprio canal, né, para o Thiago Galhardo, que inclusive foi puxado a sua orelha pelo vice-futebol João Patrício Hermann essa semana. Também fui contra essa atitude do Galhardo, né? Ele falou sobre o Galhardo então na entrevista. E o pior, hein? Quero elencar aqui o que é para mim pior.
ele incitou a torcida do Grêmio contra alguns jornalistas, né? Ele colocou, abre aspas, eu não tenho medo de nenhum de vocês, vou dar o nome, deixar vocês mais famosos, depois se acertem, se entendam com a torcida do Grêmio. Cara, foi realmente lamentável, eu como radialista, né, como comunicador, achei lamentável essa entrevista, não poderia deixar de falar aqui dentro do canal, incitando a violência. E o Alex Bagé, que é jornalista da Band, né, gremista assumido, e ele é presidente da SEG, que é a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio Grande do Sul. Ele emitiu uma nota na manhã desta sexta-feira repudiando a conduta do Renato Gaúcho, né, repudiando, inclusive no programa que ele participa, nos Donos da Bola RS, hoje ao meio-dia, né, ele comentou que vários profissionais da imprensa enviaram um WhatsApp para ele, né, com as ameaças já na manhã dessa sexta-feira de alguns torcedores do Grêmio, né, torcedores não, né, bandidos, né, e ameaçam os jornalistas, querem ouvir só o que realmente eles gostam de ouvir, né? E quando tem uma crítica, o senhor Renato Gaúcho, o pessoal do Grêmio está sendo conivente, a direção do Grêmio está sendo conivente com essa atitude do Renato. Inclusive o Renato falou que tem a aprovação do presidente do Grêmio para colocar o nome dos jornalistas, enfim, trazer o nome dos jornalistas a público. Então, para mim, uma atitude realmente lamentável. E o treinador do Grêmio tem que ser cobrado, né? Gostei muito da nota que a SEG colocou defendendo os jornalistas, né? E eles têm também o meu apoio, né, nesse momento, porque não dá para calar a imprensa, né? Cada um tem a sua opinião, cada veículo de comunicação dá a sua opinião. O Renato é um homem público, é um treinador de um grande clube e está lá também para dar a sua opinião, para trazer a sua versão. Mas não pode fazer isso, né? Trazer aí uma questão difícil para os jornalistas, colocando a torcida do Grêmio contra os jornalistas. Então foram algumas das expressões na entrevista lamentável do Renato, depois de um jogo realmente complicado, um jogo que a gente sabe que o Grêmio facilitou e facilitou feio para o Flamengo. O Inter, como eu falei, não tem nada a ver com isso, enfrenta agora o Bragantino no próximo domingo no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Como eu disse, então, isso também vai servir como, digamos assim, um gás a mais para o Inter, pegando essa entrevista do Renato. O Inter que está bem quietinho, está bem humilde, está lá esperando, né, o jogo contra o Bragantino, está tratando com muita, digamos assim, muito respeito esse jogo contra o Bragantino, está lá quietinho. Isso vai servir como gás para o Inter vencer o Bragantino no domingo e continuar na liderança. E não vai ser as palavras do Renato que vai atingir o grupo humilde. Quero trazer mais uma vez essa informação. O grupo do Inter é humilde, o treinador é humilde, a direção é humilde, e isso é o que vale. Nesse momento o trabalho está sendo bem feito pelos lados do Beira-Rio e infelizmente, né, para os gremistas, infelizmente, o Renato teve essa atitude lamentável. Primeiro, essa vergonha dentro de campo, facilitar o Flamengo a vencer o jogo, né? E nas próprias palavras do Renato deixa bem claro isso, quando ele fala que o Grêmio nunca irá ajudar o Internacional enquanto ele for treinador do Grêmio. Então, lamentável toda essa questão, queria trazer para você, claro. Deixe seu comentário aqui no vídeo, no canal Marcos Melo FC, tá bom? Quem não é inscrito, se inscreva, dê aquela moral pra gente. A todos um grande abraço, um ótimo final de semana e até o próximo vídeo.